Querida igreja, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 a 14. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 14. Nos diz a palavra de Deus: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. Nesse texto nós temos algumas orientações do apóstolo Pedro quando nós enfrentamos o sofrimento. Nós vemos que a perseguição religiosa, ela existe no mundo desde Abel e Caim. Caim matou Abel por causa de intolerância religiosa. A perseguição, como nós temos visto, nunca se afastou da igreja. E certamente aqueles que viveram durante as primeiras ondas de perseguição que varreram a história da igreja primitiva em diante, ser perseguido parecia fazer parte normal da vida cristã. Nós temos um site muito interessante chamado Portas Abertas. É um site que fala sobre a igreja que é perseguida no mundo inteiro. E de acordo com Portas Abertas, a lista mundial de perseguição de 2024, o nosso ano, mais de 365 milhões de pessoas, de cristãos, no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Cristo. Nós notamos que a história da igreja, desde o seu início, ela é regada pelo sangue dos mártires. Nessa carta de Pedro, que nós vamos analisar esses versículos, Pedro está voltando a tratar do assunto do sofrimento dos cristãos, da perseguição da igreja por meio dos gentios. A gente precisa lembrar o contexto da carta de Pedro. Por detrás da carta de Pedro está o Império Romano. E o imperador nessa época era o louco do Nero. E Nero estava prestes a explodir em Roma às expensas da igreja. Então vejam a perseguição, o sofrimento pelo qual os nossos irmãos ali na igreja primitiva estavam passando. Pedro, ele já tratou desse assunto do sofrimento da igreja em versículos anteriores, mas provavelmente agora, no decorrer da carta, ele traz alguma nova informação, uma nova fonte de sofrimento, ou então ele está querendo enfatizar ainda mais o assunto. Pedro então vai tratar como nós devemos nos comportar diante do sofrimento. Pedro nos dá 4 orientações sobre isso. O verso 12, ele começa dizendo: amados. Veja que Pedro lembra que esses irmãos que estão sofrendo, que estão padecendo, eles são amados e são amados por Deus. É fundamental, querida igreja, nós lembrarmos que em meio aos sofrimentos, em meio à dor, em meio às perseguições, em meio às injúrias, nós precisamos lembrar de quem nós somos. Nós somos amados de Deus. E como reagir
como nos portarmos diante do sofrimento que o mundo nos impõe. 4 orientações. A primeira, não estranhar. Que coisa interessante. Pedro começa dizendo: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Estranhar aqui é achar estranho, é ficar chocado, ser surpreendido. A NVI traz essa expressão: não se surpreendam. Vejam que é algo difícil. Quando o sofrimento bate à nossa porta, Pedro está dizendo: não estranhem. Não se surpreendam, porque vocês estão sofrendo. O sofrimento, Pedro nos diz, é compatível com a vida cristã. Às vezes nós podemos achar estranho que crentes fiéis sejam vítimas de tamanho sofrimento. Como pode um crente sofrer? Pedro deixa claro que nós sofremos não porque fazemos algo errado, mas por termos fé, por causa da nossa fé. E é por causa da nossa fé que muitas vezes sofremos e não por causa de um castigo divino. Pedro então explica o porquê dos nossos sofrimentos. E ele usa a expressão aí no verso 12, fogo ardente. Fogo ardente são as injúrias que aparecem aí no verso 14. As injúrias que os crentes sofrem por parte do mundo, por parte dos gentios. Em Pedro, os gentios estavam falando mal dos cristãos. Os gentios estavam difamando-os, maldizendo-os, ameaçando-os e etc. E qual é a razão desse fogo ardente? Preste atenção no verso 12. A razão desse fogo ardente, dessa perseguição, Pedro diz: destinado a provar-vos. Destinado a provar-vos. Provar os crentes. O fogo prova a nossa fé. O sofrimento prova a nossa fé. O fogo, ele tem a capacidade de provar os metais preciosos, como um cadinho. Um cadinho é um recipiente que vai a altas temperaturas e ali você coloca o metal precioso em pedra bruta e aquele fogo então separa aquilo que é precioso daquilo que é impuro. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, ele fala-nos sobre isso. Ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja que a nossa vida é provada pelo fogo. As provas pelas quais nós passamos, elas têm o sentido de nos fazer crescer, de tornar a nossa fé mais forte, robustecer a nossa fé. E a nossa fé, irmãos, ela é sempre provada, dia após dia. Deus prova-nos para fazer aflorar em nós aquilo que há de melhor em nós. Ao contrário de Satanás, Satanás muitas vezes nos prova para fazer aflorar em nós aquilo que há de pior em nós. E a provação da nossa fé, ela revela quem nós somos, como nós reagimos diante do sofrimento. Notem que há um propósito de Deus no sofrimento. São os pagãos, são os ímpios que estão injuriando os cristãos, mas nisto há o dedo de Deus. É Satanás que está afligindo a vida de Jó. É Satanás que está trazendo sobre Jó todo o seu sofrimento, mas nisto há o dedo de Jó. Em todo o livro de Jó, em nenhum momento nós vemos Jó dizendo que o sofrimento pelo qual ele está passando vem de Satanás.
Mas em todos os capítulos e versículos, Jó está dizendo que ele está sofrendo e o seu sofrimento vem da parte de Deus. Nisto estava o dedo de Deus. Por meio do sofrimento, Deus está trabalhando o nosso caráter, a nossa fé, nos tornando crentes mais maduros. E as dificuldades, irmãos, elas existem para serem vencidas. E suportar o sofrimento nos dá a ideia de alguém que avança, vai adiante, mesmo em meio aos golpes que a vida impõe a nós. Nós nem sempre conseguimos discernir os motivos dos nossos sofrimentos. Mas nós sabemos que eles visam o nosso crescimento, a nossa maturidade espiritual. Podem não fazer parte dos nossos planos, mas fazem parte dos planos de Deus. Lembrem-se de Daniel na fornalha ardente. Nunca estamos só. Naquela fornalha ardente, os 3 amigos ali de Daniel estavam ali, e no meio deles havia um 4º homem, o anjo do Senhor. Em meio à fornalha, eles não estavam só. O Salmo 23 nos fala que Deus é aquele que nos conduz pelo vale da sombra da morte. Mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, nunca estamos só. Deus está conosco. Jesus é o nosso bom pastor, é aquele que está conosco nos dias bons e nos dias maus, é aquele que está conosco nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas de descanso, nas veredas de justiça, nos vales da sombra da morte, na presença dos nossos inimigos, e estará conosco até habitarmos na casa do Senhor para todo o sempre. E Paulo nos diz, irmãos, que Deus nunca nos prova além das nossas forças, além daquilo que podemos suportar. E junto com o sofrimento, Paulo nos diz, lá em 1 Coríntios 10:13, que Ele nos dá o livramento de sorte que nós possamos suportar a luta pela qual nós passamos. E suportar não aponta para a derrota, mas aponta para a vitória. Em meio às lutas, Deus nos diz: não desista, meu filho, mas suporte. E é interessante, porque a palavra grega aqui para suportar é a característica daquela pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade, demonstrando fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Essa palavra descreve o espírito que pode não só aceitar o sofrimento, senão triunfar sobre ele. Porque depois da provação, o cristão sai mais forte e vitorioso. Depois da poda, a árvore cresce mais forte, com mais vida. Nós nunca somos os mesmos depois que passamos por uma prova, por uma provação. O sofrimento nos muda, o sofrimento nos amadurece, o sofrimento faz com que nós cresçamos. O sofrimento, ele purifica, ele dá contornos novos ao nosso caráter. Por isso Paulo fala: suporte com paciência, você será vencedor. A verdadeira fé suporta o sofrimento. Por isso, queridos, Pedro fala para os cristãos não se surpreenderem com o sofrimento. Deus está no controle. Deus está no controle. A segunda orientação que Pedro nos dá, encontramos aí nos versos 12, 13 e 14, que nós lemos. Veja aí na sua Bíblia. Ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois,
porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A segunda orientação que Pedro nos dá diante do sofrimento é para nos alegrarmos por causa das injúrias. Já parou para pensar nisso? Nos alegrarmos por causa das injúrias. Aqui nós temos essa segunda forma de reagirmos diante do sofrimento, nos alegrarmos, não ficarmos abatidos, mas nos regozijarmos. Injúrias aqui, irmãos, é a mesma palavra que Jesus vai usar lá no Sermão do Monte, quando ele diz em Mateus 5, 11 e 12, ele diz: bem-aventurados, felizes sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. E Jesus diz: diante disto, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Paulo fala que todo aquele que quer viver piedosamente vai sofrer. Todo aquele que quer viver piedosamente vai sofrer. E nós vivemos numa sociedade hedonista. E numa sociedade hedonista, essa mensagem não tem lugar. A nossa sociedade é orientada para o prazer e não para o sofrimento. Nós hoje vivemos na sociedade da dopamina e não na sociedade do sofrimento. Mas Pedro fala que devemos nos alegrar na provação, não por causa da provação em si, mas por causa dos seus resultados. A forma como os cristãos devem reagir diante das provações é com alegria, regozijo, como diz Jesus: bem-aventurados, felizes, regozijai-vos, nos diz Jesus. Essa reação positiva, alegre, ela ressalta o fato de que para o crente o fatalismo não é a resposta. O crente, ele não encara os seus problemas, as suas provações, os seus sofrimentos como sendo um fatalismo. Deus está agindo mesmo em meio a circunstâncias diversas. Irmãos, Deus é soberano na história. E se eu creio que Deus é soberano na história, que tudo que acontece está debaixo do controle soberano de Deus, eu posso me alegrar em Deus. Eu posso glorificar a Deus, eu posso me regozijar em Deus. Primeiramente, Pedro nos diz que o sofrimento não diz respeito à nossa falta de fé. O sofrimento também não está relacionado ao fato de estarmos sendo punidos por Deus por causa de algum pecado. Pelo contrário, Pedro fala, é por causa da nossa fé que nós sofremos. Sofrimento aqui tem um propósito, tem uma finalidade. É o meio através do qual a nossa fé é testada pelo fogo da adversidade. E ela pode ser purificada e então fortalecida. Desta forma, a ideia não é de que provações determinam se uma pessoa tem fé ou não. Em vez disso, elas fortalecem a fé que já existem em nós. Pedro e João, discípulos do Senhor Jesus, eles nutriam esse sentimento, esta atitude, quando eles eram perseguidos. Quando nós lemos lá em Atos, capítulo 5, versículo 41, nós vemos Lucas dizendo: eles, os apóstolos Pedro e João, se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Pedro e João se regozijaram
por eles terem sido achados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Pedro sabia o que era sofrer por causa do Evangelho. Ele se regozijava e agora ele dá estas mesmas instruções para a igreja. E Pedro já disse isso anteriormente na sua carta. Você que está com a sua Bíblia aberta aí em 1 Pedro, veja o capítulo 1, o versículo 6 ao versículo 9. Ele diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O nosso sofrimento tem tempo de vencimento, não é para a vida toda. Um dia ele vai acabar, Pedro está dizendo, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, o sofrimento mostra e revela o valor da nossa fé. Fé muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro sabia o que era sofrer por causa da sua fé. Em terceiro lugar, Pedro nos orienta e nos diz que o sofrimento nos identifica com Cristo em seus sofrimentos. Veja aí o verso 13, 1 Pedro 4:13. Nós somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Já parou para pensar o que é ser co-participantes dos sofrimentos de Cristo? Vejam que aqui a cruz e a glória não são excludentes. Cruz e glória são necessários. Sofrer como Cristo sofreu, menos, claro, naquilo que diz respeito ao seu sofrimento vicário, seu sofrimento expiatório, seu sofrimento propiciatório, não sofremos nesse sentido, mas Pedro fala que nós somos co-participantes. E assim como Cristo foi injuriado, assim como Cristo foi injustiçado, sofrendo como um justo e inocente, Pedro diz: os cristãos também sofrem nas mãos dos gentios e dos pagãos. E novamente aqui nós temos um eco do apóstolo Paulo, quando nós lemos lá em Romanos 8:17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O sofrimento presente e a glória futura não são excludentes. Toda vida cristã é um ato de nos identificarmos com Cristo. Estamos com os pés no vale, mas com o coração no céu. O sofrimento na terra, mas a glória no céu. Queridos, se não houvesse futuro, não haveria sentido para nós vivermos o presente. Por isso que Paulo fala em Romanos 8:18, que para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o quê? Com a glória a ser revelada em nós. Que coisa maravilhosa! Por isso que Agostinho, em um dos seus comentários dos Salmos, Agostinho diz assim: se na tribulação presente não nos consola a esperança do século vindouro, nós perecemos. E é verdade. O crente, ele já possui a glória de Deus, mesmo nesta era de sofrimento. A glória ainda vai ser revelada, mas no momento ela se encontra invisível no coração do crente. Mas na volta de Cristo será revelada, e será revelada no nosso corpo glorificado.
Cristo sofreu e depois do seu sofrimento entrou na glória. E o mesmo acontecerá conosco, cristãos, por causa da nossa fé. E este, irmãos, é um maravilhoso motivo que nos consola em meio ao sofrimento e nos traz indizível alegria. Esse sofrer e se alegrar com propósito do sofrimento e a glória futura é uma prova da nossa salvação. Só um salvo, só um regenerado, só uma pessoa que nasceu de novo é capaz de se regozijar e se comportar assim diante do sofrimento. Em último lugar, terminando, Pedro nos deixa uma quarta orientação. Pedro fala que, em meio ao sofrimento, nós precisamos ter a consciência de que temos o Espírito Santo da glória de Deus que nos ajuda a passarmos pelo sofrimento, pelas provações. Irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, que nos mantém em pé diante do sofrimento, que mantém a nossa fé firme em meio ao sofrimento. Pedro fala e termina esse texto no verso 14, dizendo: porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amada igreja, ser injuriado pelo nome de Cristo era uma evidência de que o Espírito da glória de Deus repousava sobre aqueles cristãos, sobre aqueles homens. Portanto, o fato deles suportarem o sofrimento e se alegrarem em Cristo por estarem passando por estas dificuldades era a prova de que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da glória de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a perseverarmos e não perdermos a nossa fé em meio às lutas. Vejam que aqui, novamente, Pedro nos mostra que a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não é alguém com dons espetaculares, dons de milagres, dons de visões, dons de línguas, mas a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é alguém que mesmo em meio às injúrias, mesmo em meio às provas, mesmo em meio aos sofrimentos terríveis, ela mantém a sua fé em Jesus, se alegra em Deus, seu Salvador, e ela passa pelas dificuldades da vida como uma pessoa vitoriosa. Quem não é regenerado, quem não tem o Espírito Santo da glória de Deus, diante do sofrimento, ele se desespera, ele nega Deus, ele perde a fé, ele amaldiçoa Deus por conta do sofrimento. Ou o sofrimento nos aproxima de Deus, ou o sofrimento nos afasta de Deus. Mas se temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, Deus nos vai dar condições de passarmos por aquela prova, de passarmos por aquela luta. Eu fico impressionado com o exemplo de Lázaro, o mendigo, a parábola do Lázaro e o rico. Lázaro, vocês sabem o que quer dizer a palavra Lázaro? Lázaro quer dizer Deus ajuda. E você olha para Lázaro, um mendigo, alguém que vivia ali na sarjeta, um pária social, um homem revestido de úlceras, de doenças, um homem que você olha para ele, a última coisa que você pode pensar daquele homem é que o seu nome seja Lázaro. Você olha para ele e fala: aonde está o Deus de Lázaro? O Deus que ajuda. Saibam de uma coisa, o Deus que ajuda, ajudou Lázaro a passar por todo o seu sofrimento, e quando ele morreu, ele foi recebido no lar da glória. Ele não perdeu a sua fé, ele manteve a sua fé, mesmo em meio a um sofrimento atroz. O verdadeiro crente, ele se identifica com Cristo, e ele tem a certeza de que ele será um dia glorificado e entrará na glória eterna.
O Espírito Santo, irmãos, é aquele que antecipa a glória futura no presente. O Espírito Santo é a garantia da nossa plena glória futura. E a minha oração nesta manhã é que o Espírito da glória de Deus repouse sobre a nossa vida. Amém, queridos? Lembrem dessas 4 orientações. Não estranhar, nos alegrarmos em meio ao sofrimento. O sofrimento, em terceiro lugar, nos identifica com Cristo. E em quarto lugar, temos o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a vencermos as provações. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.